Shabbat Shalom. Quanto mais, melhor. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno. Shabbat Shalom para você que está nos acompanhando diretamente pela live. Que o Eterno continue te abençoar nesse cabalar maravilhoso, essa conexão que nós estamos fazendo com o Eterno e recebendo a bênção de adorá-lo, adorar não qualquer Deus, mas o único e o verdadeiro Deus. Adorar não o Deus das nações, mas o Deus de Israel. O Deus que criou o mundo, o Deus que chamou o nosso pai Abraham para ser luz para as nações. O Deus que tirou um povo da terra de Mitzrayim, do Egito, onde eles eram escravos, e mostrou a todas as nações que Ele é o único Deus poderoso para salvar e para transformar pessoas. Isso é maravilhoso. As nações não entendem o Shabat, ao ponto de mudarem o Shabat no século IV. Constantino muda o dia de Shabat, o dia de Deus, o dia do Eterno, e começa a guardar os domingos, e começa a se mudar então a Torá, algo que o nosso Mashiach nunca fez. Mas o Eterno diz: aqueles que permanecem fiéis a mim, eu os levantarei no último dia, Baruch Hashem. E essa é a nossa âncora, essa é a nossa rocha, que nós estamos firmados no Eterno, na sua Torá, não no que as pessoas dizem, não no que as nações ensinam, não no que o mundo prega, mas naquilo que o nosso Deus ordenou que fizéssemos. Amém? Baruch Hashem. Hoje nós vamos estudar a Parashá Emor, a 31ª Parashá. Emor, ela é traduzida como fale, mas ela é algo mais. E eu vou explicar isso no próximo versículo, no próximo slide. Emor é uma Parashá que eu gosto muito, eu tenho muito apreço, porque Emor é a Parashá do dia do meu nascimento. E nós ainda não trouxemos no estudo, mas a Parashá do dia do nascimento é considerada no meio dos sábios que é uma parte da instrução do Eterno para algumas coisas que precisamos melhorar em nós, ou algumas retificações que precisamos trabalhar em nós. Muitas pessoas que me perguntam, falam, mas o que é a Parashá do nascimento? É uma instrução. A Parashá contém algo que o Eterno está falando, não, você precisa melhorar nessa parte, ou você precisa fazer isso para alcançar o seu objetivo. Isso é uma visão não literal, é uma visão mais espiritual da Torá, ok? Então é uma Parashá muito especial para mim. Também eu acho que é a Parashá do Arthur, se eu não me engano, né? Arthur da Jéssica, também é a Parashá dele, não é? Baruch Hashem, também. É uma Parashá muito abençoada. A Parashá Emor, ela continua, é praticamente uma continuação da Parashá Kedoshim, porque Parashá Kedoshim diz para nós sermos santos, sermos separados. E a Parashá Emor, quando ela diz Emor significa fale, ela começa, eu já vou começar, mas ela começa o versículo dizendo para que Moshe fale com os filhos de Aharon, mas dê uma instrução especial para eles. Então, Emor é como se o Eterno estivesse falando assim: preste atenção nas entrelinhas, eu quero falar com vocês. É uma bênção, um abrahá, Baruch Hashem. Eu usei como título da Parashá, da administração, Yeshua, nosso Kohen Hagadol, porque Emor fala muito sobre separação, sobre Kohen, sobre sacerdote, e nós vamos procurar Yeshua dentro dessa Parashá hoje, e eu acredito que nós vamos achar Yeshua dentro da Parashá. Você crê comigo? Amém? Porque, claro, Yeshua está em todos os lugares, Yeshua está em todas as festas, mas Yeshua, ele é o nosso Kohen Hagadol. E eu quero trazer essa Parashá para essa visão, para nós
não esquecermos. Ela parece uma paraxá muito literal. Ela fala muito sobre não faça isso, muitas instruções, mas nós temos uma essência do Mashiach dentro dessa paraxá. Amém? Vamos passar pelo livro de Vaikra, Hebreus, judeus messiânicos. Vaikra, Levítico, né? Hebreus, judeus messiânicos e 1 Kefa, Pedro, 1 Pedro. E mais alguns versículos que nós vamos estar vendo no decorrer do estudo. Amém? Então diz assim, ó, o primeiro versículo. Está em Vaikra 21. Vaiomer Adonai el Moshe emor. Ha Kohanim. Binei Aharon ve'amartar alehem lenefesh lo itamar be'amavi. A maioria das parashotes, eu falei isso na paraxá passada, ela começa com vai daber Adonai el Moshe lemor. E vai daber significa fale ou diga, falou o Eterno, né? Falou o Eterno a Moshe, fale. Falou o Eterno a Moshe dizendo, falando. Mas nessa paraxá, ele não usou vai daber. Nessa paraxá, o Eterno usa vaiomer. Por isso a paraxá chama fale. Vaiomer Adonai el Moshe emor. E fica assim, disse Adonai a Moshe, fale aos Kohanim, filhos de Aharon, e dize-lhes, não se impurificarão por alma morta entre os seus parentes, exceto por sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha e seu irmão ou sua irmã virgem que mora na sua casa. Então, o Eterno está dizendo aqui, ó, Moshe, eu quero que você dê uma instrução específica para os Kohanim, os filhos de Aharon. Por quê? Ele não pode se tornar impuro. Ele não pode se tornar tamar. Se tornar tamar, nesse caso, nesse texto, era tocar em algum corpo morto. Porque toda a lei de pureza, ela nos diz que se nós tocarmos em um corpo morto, nós ficaremos impuros. É a mesma lei, praticamente a mesma lei de nidar, quando a mulher tem o ciclo menstrual. Mas eu quis trazer uma visão sobre isso aqui hoje, para nós entendermos um pouco o que significa tocar em um morto e ficar impuro. O Eterno, aqui é algo mais espiritual e não literal, mais espiritual e não físico, na verdade. Quando o Eterno fala para não tocar em um morto, a não ser esses parentes que são 7, né? Esposa, mãe, pai, filho, filha, irmão e irmã. E a irmã precisa ser uma irmã criada dentro da sua casa, porque quando ela sai da casa onde ela foi criada com ele ali, ela já não é mais, não é parte daquela família totalmente, mas era vista como uma outra família. Então ele não podia também, o Kohen não podia tocar, ela tinha que ser criada e ser uma donzela, uma moça. Tá? Por quê? Mas por que não tocar, não se purificar com nenhum morto? Porque a Torá nos ensina que, nós vamos ler isso mais à frente, no próximo versículo, eu trouxe para vocês a palavra que foi usada, né? Que aqui o Eterno usa lenefesh, né? Lenefesh, vaiomer Adonai el Moshe lemor hakohanim, Aharon, binei Aharon, os filhos de Aharon, ve'amartar alehem lenefesh, lo itamar be'amavi. Então lenefesh é chamado de alma, a parte inferior, a parte animal da alma. Lembrando que nossa alma tem 5 partes, né? Nós temos uma parte que é a nefesh, que é a nossa alma animal, e a neshama, que é a nossa alma intelectual, a razão. Quando o Eterno usa a palavra lenefesh, ele está referindo-se à parte inferior, à parte animal do homem, que é o nosso corpo. O nosso corpo morto, ele
se torna tamar. A palavra usada aqui é itamar. Tamar, ou impurificar, né? Itamar, impurificar, tamar é impuro. Mas qual é a razão de estar tocando no morto e se tornar impuro? Ou de estar no ciclo menstrual e se tornar impuro? Até me perguntaram isso há um tempo atrás. O contato com a nefesh, a alma animal morta, retira a pureza espiritual do ser humano, por entrar em contato com a consequência do pecado, no caso, a morte. Por isso que eu digo, o Eterno está falando aqui algo espiritual e não algo físico, ok? Quando nós entramos em contato com a morte, nos tornamos impuros, porque a consequência da transgressão, do pecado, ela é a morte. Então nós tocamos na morte, nós tocamos no resultado do pecado. E nesse momento, não fisicamente nos tornamos impuros, mas espiritualmente nos tornamos impuros pela essência do pecado que foi deixado naquele corpo, ok? Na Brit Hadashah, Paulo nos ensina o seguinte, que o corpo do homem ele é semeado em corpo impuro, né, para ressuscitar um corpo de glória, né? Semeia-se em carne e ressuscita em glória. É a mesma coisa, é nesse momento. O ciclo menstrual também é a mesma coisa. Quando a mulher expele o óvulo pelo sangue, aquele óvulo que também é considerado uma semente, né, da mulher. Mas a mulher tem semente? Ela vai receber a semente do homem, mas também é um órgão que gera vida. Quando aquele... Vou explicar bem, deixa eu explicar. Não que a mulher tenha semente, a semente vem do homem, mas o óvulo, entende? Amém? Ele é o órgão que gera a vida através da semente do homem. E quando ela espelha aquele óvulo, o que acontece? A vida está indo embora. O órgão gerador de vida, ele está sendo repelido, simboliza a morte. Aquele sangue que é perdido, aquele sangue que é liberado, simboliza a morte. E automaticamente, a morte é o quê? Resultado do pecado. Por isso que ela se torna impura. Mas não de uma forma física, de uma forma espiritual. E ela precisa do seu período para se tornar pura novamente. E aí logo mais nós vamos ter o mikve aqui, onde as mulheres vão se banhar no mikve, se purificar, e vai ser uma maravilha, vai ser para a honra e glória do Eterno. Amém? Então, um dos conceitos mais controversos da Torá está contido nessas palavras, tumá e tahará, trazidas como sujo ou limpo, ou impuro e puro. Tumá e tahará, esses são conceitos espirituais e não físicos. As leis de tumá, nidá e mikve pertencem à categoria de mandamentos conhecidos como hukim, ou decretos divinos, para os quais nenhum motivo é dado. Não são logicamente compreensíveis, como as leis contra roubo e assassinato, ou aqueles mandamentos que servem como memoriais a eventos em nosso passado nacional, como Pessa, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e etc. As leis de Tumá e Tahará são suprarracionais, está acima da razão. Por isso que, muitas vezes, quando se fala principalmente sobre essa questão de tocar em morto e a questão do ciclo menstrual da mulher, gera muita controvérsia, porque parece algo muito machista, né? Mas não tem nada a ver com machismo, e sim com espiritualidade, entende? Porque o homem, nós temos que entender que nós somos parte material, que é o nosso corpo, e parte espiritual. O material, que é o nosso corpo, a parte material, ela está aqui para ser retificada e para que através das nossas ações a nossa alma receba uma elevação. Mas a parte material vai ser semeada, vai ficar nessa terra, e um corpo de glória nós vamos ter quando nós ressuscitarmos. Ou seja, aquela parte carnal, impura, aquela parte degradada da nossa matéria vai se transformar em algo glorioso, né? Mas enquanto estamos aqui, temos que ter esse trabalhar de
usar a nossa matéria para a elevação da nossa alma. O que acontece, infelizmente, é que o homem, ao invés de elevar a sua alma, ele cede aos desejos da sua matéria. E aí a alma, em vez de se elevar, que é o propósito do homem nessa terra, ela se degrada. E aí gera prejuízos espirituais. Tocar em um morto quer dizer, não toque o morto, não tenha contato com a essência do pecado que existe naquele corpo. Amém? Tocou, precisa se purificar. Teve o período menstrual, precisa se purificar. É praticamente a mesma lei. Amém? Mas olha só que interessante. Trazendo esse versículo aqui, eu não pus o endereço do versículo. Vaikra 21:10, tá? Diz assim, ó. Verhakohen Hagadol Me'ahav Itzhak Asher Itzhak Al Rosho Shenmen Hamishehach Umile Et Yado Lilebosh Et Habegadim. Bom, e o Kohen Hagadol entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramada o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgarás os seus vestidos. Esse versículo 10, dentro de Vaikra, traz para nós algo muito interessante. Tá? Ele está falando que aquele que foi consagrado como Kohen Hagadol, ele não pode deixar os seus cabelos compridos ou descobrir a sua cabeça e rasgar as suas vestes. Ou seja, ele não pode deixar de maneira nenhuma de servir como o sacerdócio que ele foi designado, que ele foi ungido. Ou seja, uma vez ungido, nunca perde a unção. Ele foi ungido, ele não pode deixar os seus trabalhos. Porém, nós vamos ver duas palavrinhas aqui. Olha que interessante. A primeira é essa aqui, ó. Se nós contarmos a letra Dalet, começarmos aqui e contarmos 3 letras equidistantes, nós vamos ver a palavra 1, 2, a letra Men. Então, Dalet, 1, 2, 3, Men. A letra Dalet com a letra Men forma a palavra Dam. Memorizem essa palavra, Dam. Certo? Contando mais 3 letras equidistantes, olha só, 1, 2, 3, nós temos a letra Yud. Mais 3 letras, 1, 2, 3, Ashim. Mais 3 letras, 1, 2, 3, Vav. Mais 3 letras, 1, 2, 3, a palavra Aim. Juntando elas, nós temos a palavra Yeshua. Dam Yeshua. O sangue de Jesus. Então, dentro desse versículo, há um segredo. Está dizendo assim, que uma vez consagrado, ele nunca deixará de ser Kohen Hagadol, sumo sacerdote. Mas o que o Eterno está dizendo? Que, na verdade, ele está falando sobre o sangue de Yeshua, que foi consagrado no madeiro. Ele é aquele que teve contato com a morte, mas venceu a morte. Esse que não foi, ele não se tornou impuro pela morte, porque ele é sem pecado. Então aqui nesse versículo de Vaikra, de Levítico, que está na Parashá Emor, o Eterno está falando assim, o verdadeiro Kohen Hagadol, uma vez ungido para sempre, é aquele que derramou, que é pelo sangue de Yeshua, o próprio Yeshua. Olha só, Dan Yeshua, o sangue de Yeshua, porque o Eterno codificaria essa frase logo nessa passagem. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Elohim, pois a coroa do óleo da unção do seu Elohim está sobre ele. Eu sou o Adonai. O Eterno está dizendo,
na Torá que Yeshua já ia ser consagrado a Kohen Hagadol, ao sumo sacerdócio, Baruch Hashem. E Yeshua é o verdadeiro Kohen Hagadol, e o seu sangue é a verdadeira propiciação pelos nossos pecados. E Yeshua, ele não só é o Kohen Hagadol, não só é aquele que entra no Santo dos Santos, que tem a permissão de entrar no Santo Santíssimo, mas ele é o próprio Corban, é a própria propiciação do Eterno. Através do sangue de Yeshua, nós temos acesso ao Eterno. Por isso que em Hebreus, em Judeus Messiânicos, Paulo está dizendo assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. Aquele que foi criado antes da fundação. Aliás, o cordeiro, como diz em Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando o Eterno escreveu a Torá, Yeshua já tinha sido preparado para ser o nosso Kohen Hagadol, para o Hashem. Porém, todo o processo de sacerdócio do Beit HaMikdash precisava ser realizado para que a humanidade entendesse o que nós precisamos fazer, de quem nós precisamos para nos achegarmos até o Eterno. Olha o que diz em Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte pudesse detê-lo. A morte não pôde deter Yeshua. Por isso que às vezes, quando eu conheci a palavra e fui entender sobre Yeshua, e tem uma coisa muito interessante, hoje não se fala mais, no nosso meio a gente não fala, porque já é algo corriqueiro. Mas aquelas imagens onde você vê um Yeshua triste, abatido, sofrido, crucificado ainda no madeiro, aquele Yeshua não pode fazer nada para nós. Aquele triste não pode fazer nada. Até tem um louvor que fala assim, o meu Deus não está morto, o meu Redentor, desculpa, não está morto, o meu Redentor não está preso no madeiro, o meu Redentor está vivo. E Yeshua está vivo, a morte não pôde segurá-lo. A morte não teve poder sobre ele. Mas por que a morte não teve poder sobre ele? Porque ele não tinha pecado. Ele não conheceu a transgressão. Essa essência, esse resultado do pecado que nosso corpo emana depois da nossa morte, ele não passou por isso porque ele não tinha transgressão. Por isso que a morte não pôde suportá-lo. E ao descer ao Sheol, ao terceiro dia ele ressuscita e se apresenta ao Eterno. Depois de 40 dias que ele andou aqui, ele se apresenta ao Eterno, está sentado à sua direita. Judeus Messiânicos está dizendo assim, Hebreus 6,18, de modo que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, do paróhet, aquele véu do Santo Santíssimo, aquele véu de 10 centímetros, que foi rasgado quando Yeshua foi imolado. Onde Yeshua, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente Kohen Hagadol, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa instrução para o Kohen Hagadol de não tocar a morte, Yeshua transpassou essa instrução, porque ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. Ele cumpriu o chamado que foi dado a ele. Ele não perdeu a sua essência. Ainda em Judeus Messiânicos, Hebreus diz assim, 4,14, portanto, pelo fato de termos um Kohen Hagadol, que entrou no mais alto céu, Yeshua, o Filho de Deus, mantenhamos firmemente a nossa confissão. Paulo está falando assim, não perca o testemunho. Quando ele diz no versículo passado,
use isso como âncora na sua vida. Olha o que está falando no versículo passado, ó. Âncora, na qual temos como uma âncora na alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa âncora é que Yeshua ressuscitou e é o nosso Kohen Hagadol. Sabe o que isso quer dizer? Que antigamente as pessoas tinham uma vez no ano, a possibilidade de pedir, de se arrepender e pedir perdão para Deus. Uma vez no ano, só. Porque não se tinha acesso a Deus. Nós ainda comemoramos o Yom Kippur, é o dia para isso. Mas hoje nós temos um Kohen Hagadol perfeito, Hatzadik, ao qual está à direita do Pai, a qual está intercedendo por nós. O que é um Kohen Hagadol, Moré? Explica para mim. É aquele que intercede. É aquele que chega no Eterno e fala assim, não, foi por ele, por ela, que eu dei a minha vida. Foi por eles. Ouça a oração dele, Pai. E é ele que nos dá acesso ao Pai. No momento que você chega na sua casa, você clama ao Eterno. O sangue dele, como nós vemos nos slides passados, o sangue dele, o Dan HaYeshua, o sangue de Yeshua, ele nos dá acesso. Por isso que todas as vezes que nós falamos com o Eterno, nós fazemos uma tefilá, nós selamos ela como? Beshem Yeshua HaMashiach, com o nome dele. Porque é o nome sobre todos os nomes. O nome ao qual o Eterno exaltou sobremaneira, porque ele veio, ele foi sujeito às mesmas paixões que nós, e ele venceu todas elas. Nem a morte, nem o inferno. Nada pode prendê-lo, nada pode segurá-lo. Porque não temos um Kohen Hagadol que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, foi tentado em todas as áreas, com uma diferença, de que nunca pecou. Nunca pecou. É o qual nós podemos falar com Deus e pedir pelo mérito do teu filho Yeshua. Pelo mérito do teu filho Yeshua, ajuda-me, Senhor. Pelo mérito do teu filho Yeshua. Então, hoje nós não somos órfãos. Hoje nós não temos um representante, mas temos aquele que é o resgatador das nossas almas. Aquele que é o resgatador da nossa vida. Nós temos alguém que está intercedendo por nós. Por isso, Ari, por mais que seja difícil a sua luta, creia que essa morte e essa ressurreição foi para que você entendesse que Deus te ama sobremaneira, que não poupou seu filho, Baruch Hashem, não poupou seu filho, e o seu filho da mesma forma creu em toda a palavra, pois ele é a palavra, e se entregou por amor de todos nós também. Baruch Hashem. Eu termino aqui, ó. Vós, porém, sois povo escolhido, Kohanim do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para louvar aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não são qualquer um. A Parashá Emor, quando ela está falando ali, aparentemente, nós vemos algo literal para o sacerdote. Mas é como eu digo, o Eterno está falando com o seu reino, os seus sacerdotes. E nós fomos feitos reino e sacerdotes. Nós precisamos entender isso. Reinos e sacerdotes do Eterno. Quando o Eterno nos olha, ele vê aqueles que estão sendo testemunhas do seu nome, da sua palavra, do seu filho. Vós sim, que anteriormente não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia,
mas agora recebeste misericórdia. Amém? Nós valemos mais que ouro. Nós valemos mais que prata. O preço da nossa alma é um preço de sangue. É um preço que ninguém podia pagar, ninguém suportaria. Mas o nosso Mashiach suportou. Quando nós entendemos o quão preciosos e qual a responsabilidade que nós temos diante do Eterno, nós alcançaremos misericórdia, alcançaremos elevação espiritual. Aqui não nos pertence. Aqui, quando eu digo aqui, eu estou dizendo Olam Azê. Somos estrangeiros, somos peregrinos. Peregrinos. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando-vos a cada dia, a cada dia. Paraxá Moisés está dizendo assim, continue se purificando, continue buscando a minha Torá, continue obedecendo os meus mandamentos, porque o meu filho eu já entreguei, é assim que o Eterno está dizendo. E o seu galardão, a sua recompensa já está chegando. Amém? Baruch Hashem, eu agradeço a oportunidade. Que o Eterno venha nos instruir todos os dias.